Salve, salve, internautas! Está começando mais um episódio do podcast Gestão Pública 4.0. Eu sou Elton Kramer e vou acompanhá-los nessa jornada de discussões de temas atinentes à administração pública. E hoje o nosso tema é reforma tributária, os principais aspectos, diretrizes da PEC que está em tramitação no Congresso Nacional. E para debater conosco, convidamos o professor Jonathan Barros Vita. O professor Jonathan, que é coordenador e professor titular da PPGD, que é o Programa de Mestrado e Doutorado da Unimar, que é a Universidade de Marília. Seja muito bem-vindo, professor Jonathan. Bem, obrigado, Elton, por ter me convidado para esse podcast de Gestão Pública 4.0. Eu fico muito feliz em dar continuidade ao nosso trabalho, né? Caso os internautas aqui não saibam, né, o Elton foi me orientando no doutorado, a gente está com uma obra, inclusive, no forno, em conjunto, sobre LGPD e os impactos na administração tributária, e fazer parte desses podcasts e discutir esse tema da reforma tributária é fundamental para que a gente dê conhecimento a todos esses que apoiam o seu podcast e também aos ouvintes desse podcast, para entender quais são os impactos no dia a dia da sociedade, das prefeituras, dos estados, dos municípios, e todos esses que vão ser coenvolvidos aí dentro desse processo. E só para complementar isso, Elton, e fico muito feliz também de poder divulgar dentro dessa perspectiva o trabalho que eu venho fazendo também do ponto de vista pessoal, não só institucional, quando fui convidado para, enfim, falar em uma das audiências públicas no Senado do grupo de trabalho da reforma tributária da Comissão de Assuntos Econômicos daquela grande casa parlamentar. Professor, esse é um tema também, LGPD no direito tributário, que a gente vai ter que debater na sequência, né? Já fica um convite aí para o ano que vem a gente trazer esse tema também à tona. Mas hoje o tema é reforma tributária, que é um tema aí que está assustando grande parte dos advogados, procuradores, municípios principalmente, porque está meio nas escuras o que vai sair do Congresso Nacional, né? Entrou um tipo de PEC na Câmara, saiu outro, e agora nós temos outro projeto ainda no Senado que retornou para a Câmara. Qual a sua opinião sobre esse projeto que está tramitando? O que vai sair aí, mais ou menos, das votações? O que o professor tem nessa visão da reforma tributária? Bem, obrigado, Elton, pela oportunidade de responder essa sua pergunta. Como eu disse antes, eu, de fato, participei das audiências públicas, participei enquanto expert lá no Senado, e eu vejo que a origem histórica dessas duas, da PEC 45 e da PEC 110, que na prática foram elas duas que foram unidas dentro daquele contexto daquilo que se convencionou chamar de PEC 45A. E qual é a macroideia dessas PECs? Unificar a tributação do consumo e, em unificando essa tributação do consumo, você evitar, digamos assim, que as assimetrias entre a tributação das mercadorias, dos serviços, dos produtos, das receitas e, em certa medida, dos serviços financeiros, ela permita erosão das bases tributárias e continue a gerar um grande grau de complexidade. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem hoje, para os nossos aqui internautas que nos escutam e nos veem aqui na transmissão, a gente tem o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de competência dos municípios, e que tributa todos os serviços, exceto os serviços que são tributados pelo ICMS, que a gente vai ver, mas é uma tributação com alíquota relativamente reduzida, de 5%, mas é uma tributação cumulativa. Os estados têm a competência do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de Telecomunicação, e serviços de transporte interestadual e intermunicipal. E esse imposto é não cumulativo,
com certas limitações, mas é um imposto com alíquota maior, mas é não cumulativo, e ele captura, digamos assim, é capturado pelos estados. Além disso, a gente tem o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados de competência da União, que é não cumulativo, mas que tem uma incidência apenas em uma fase da cadeia, que é o pós-industrialização, e pega, então, um pedaço dessas mercadorias, ou seja, veja que ele tem uma base que pega um pedacinho da base do ICMS. E há toda uma discussão o que é industrialização e o que é serviço, que são temas que também são análogos. Além disso, a gente tem o PIS e a COFINS, que incidem sobre receitas de vendas de mercadorias e prestação de serviços. E, além de tudo isso, tem um tributo que eu digo, a gente tem 5 tributos meio que meio dentro da tributação do consumo, que é o IOF, né? Porque o IOF atinge indiretamente os serviços financeiros, né? Serviço de câmbio, serviço de crédito, de seguro. Então, dentro dessa perspectiva, a gente tem uma tributação altamente fragmentada no consumo. E isso precisa ser resolvido. Primeiro, porque a gente tem uma federação altamente assimétrica, com uma separação da tributação na origem e do destino das mercadorias. A gente tem os serviços que são tributados no lugar do prestador, né, e não no lugar do tomador, o que prejudica vários municípios aí, brasileiros, que são municípios líquidos em tomar serviços, não em prestar serviços. E são 5.700 municípios aproximadamente. Então, imagina a soma da complexidade de 3 legislações federais diferentes, IPI, PIS/COFINS e IOF, 27 legislações estaduais e 5.700 legislações municipais, lembrando que, aproximadamente, pelo índice de gestão fiscal da Firjan, aproximadamente só 700 a 800 municípios é que, de fato, têm tributos em seu território, tributos sobre serviço, né? Então, veja que a gente tem um grau de complexidade dessa disputa federativa, disputa de bases, disputa de incidências, múltiplas incidências sobre os mesmos fatos. Então, a gente precisa resolver isso de alguma forma. E a forma de resolver isso é a unificação das bases e unificação das incidências. E, pelo menos, esse problema, ele é tocado pela PEC e vai diminuir brutalmente essa complexidade. Complexidade essa que amonta, todo mundo sempre cita, né, o estudo do Banco Mundial, que diz que no Brasil se gastam 1.600 horas para o cumprimento das obrigações tributárias, sendo que dessas 1.600 horas, 1.200, pelo menos, estão na tributação do consumo, prioritariamente no ICMS. Professor, assim, se formos analisar hoje, o sistema, obviamente que ele está caótico, né? Eu acho que é difícil um professor, um doutrinador, ou até do lado do fisco, se a gente for analisar os procuradores, dificilmente alguém vai dizer, não, o sistema está ótimo e está funcionando bem. Se a gente pegar, por exemplo, a lei complementar do ISS ou do ICMS, o professor já fez parte do Conselho de Contribuintes Santo Municipal, Estadual e Federal, a gente tem uma complexidade muito grande. Mas será que unificando, porque a ideia de unificar é simplificar, né? A gente tornar mais fácil o entendimento e menos complexo. Mas nós levarmos só a questão, por exemplo, do ISS e do ICMS, que são os principais tributos do consumo, para uma lei complementar, será que há uma garantia, professor, de uma simplificação e até o sonho dos contribuintes de uma diminuição da carga tributária global? Esse sonho da diminuição da carga tributária global a gente vai falar já já. Mas a questão da simplificação, veja, hoje a gente tem, a gente tinha, historicamente, 27 sistemas diferentes de nota fiscal do ICMS. A gente tem, pelo menos, mais de 100 sistemas de nota fiscal de serviços. Temos as notas o sistema de nota fiscal eletrônica do conhecimento de transporte. Então, veja que só aí a gente já tem uma complexidade brutal. E a complexidade no Brasil, além de ter toda essa fragmentação que eu tinha falado na resposta da pergunta anterior, da tributação do consumo, a gente tem uma outra fragmentação que é muito mais problemática, principalmente ocorrida no ICMS, que é
a gente tem a tributação na origem e no destino. E no ISS, tudo bem, a gente concentra na origem, mas a gente, ao mesmo tempo de concentrar na origem, a gente está concentrando receitas tributárias em municípios com maior capacidade econômica e que já colhem, direto ou indiretamente, os frutos dessas receitas pelo aumento ou incremento do PIB no seu território. Mas no ICMS, a situação se torna mais problemática. Por quê? Um pedaço da tributação é na origem, um pedaço é no destino das mercadorias. Então, essa existência de origem e destino, ela faz com que você crie incentivos para os estados começarem a construir uma guerra fiscal, né? E a guerra fiscal também aumenta a complexidade. Qualquer empresa, hoje, Elton e todos os ouvintes, qualquer empresa acaba tendo um benefício fiscal qualquer. E, normalmente, esses benefícios fiscais são de crédito presumido, de diferimento, ou de crédito majorado em relação àquilo que foi pago originalmente. E todos esses regimes, eles vão criar complexidade, porque você vai criar necessariamente, de outro lado, um litígio no estado receptor dessas mercadorias. Então, esses incentivos assimétricos, esses incentivos que não têm razão, muitas vezes, de ser, né? A gente tem muitos incentivos que são incentivos de papel, eles todos criam o quê? Complexidade. Veja, ao mesmo tempo que o incentivo é uma coisa que, para algumas pessoas, eu diria que não para mim, é uma coisa boa, e, outro lado, ele gera complexidade no sistema, porque, inclusive, ele desloca os fatores de capitais e uma alocação ineficiente, né? Porque você vai para onde tem um incentivo que lhe agrada mais e não para onde sua produção pode ser mais eficiente. Então, se a gente quer reorganizar os fatores de produção no Brasil e estabilizar, digamos assim, a maximização da eficiência, a gente precisa mudar de paradigma. E essa mudança de paradigma é com a tributação no destino, que é a base, digamos assim, prática da reforma tributária. E é uma perspectiva, né, professor, de mudança da divisão do bolo. Né? Uma coisa que a gente dividia o bolo de uma forma, a gente vai dividir de outra. Então, como a gente diz, é um olho no queijo... Com uma transição de 50 anos, né? Não esqueça disso. Aí que tem que, basicamente, fazer os cálculos, né? Ver quanto que vinha dessa arrecadação, mas também é uma preocupação, né? A arrecadação, o que vai ser mantida, o que vai ser alterada... E também a questão da carga tributária para o contribuinte, né, professor? Dois viés, né? Mas assim, só para deixar claro, pela proposta da reforma, você vai ter fundos de compensação e qualquer assimetria na arrecadação, ela vai ser mitigada. Claro, a gente está vendo uma corrida aí por conta de uma mudança, por aumento de alíquotas, principalmente dos estados, por conta do período, digamos assim, de verificação da carga tributária média, para fins dos fundos de compensação, mas isso eu acho que a Câmara não vai deixar passar e vai tentar eliminar essa patologia que está sendo criada, né, por essa redação originária que foi dada pelo Senado na prática. Agora, é um efeito colateral, né, professor? É um efeito colateral que era, assim, não era previsto, né? Ninguém imaginava que os estados iam sair aí aumentando a alíquota para ver se garantiam, daqui a 50 anos, uma participação maior no bolo, né? Agora, em relação à carga tributária incidente sobre os contribuintes, não esqueça, Elton, que a gente tem hoje uma assimetria, né, na tributação muito grande. Se você pensar a carga efetiva sobre mercadorias e sobre determinados serviços, como serviços de telecomunicação, energia de forma geral, né, ou seja, os bens energéticos, gasolina, combustíveis, lubrificantes, de forma geral, e telecomunicações, a gente tem uma carga tributária que foi mitigada pelo Supremo, né, naquela decisão sobre o nível de essencialidade desses produtos na sociedade contemporânea, mas que é uma carga bastante elevada, né? Quando a gente pega uma mercadoria que tem, vamos pensar nas alíquotas pré-mudanças agora de todos os estados, né? Que são alíquotas entre 17% e 18% de ICMS, como alíquota de base, e você tem uma tributação de pelo menos 60% dessas mercadorias pelo IPI, com um IPI que aí gravita entre 15%, 10%, 5%, mais o PIS e a COFINS, que num regime não cumulativo é 9,25%,
a gente já está falando em uma carga tributária acima de 30%. Então, você está tributando de uma forma esses elementos e os serviços são tributados por alíquota de 5%. Tudo bem, é cumulativa, mas os serviços, de forma geral, não têm muito insumo para serem contrabalanceados e os serviços, eles têm, vamos admitir, o PIS e a COFINS deles também são 9,25. Então, você tem mercadorias e serviços de telecomunicação e serviços de transporte interestadual e intermunicipal e o setor de energia, entendido combustíveis / setor energético, esses setores são supertributados e determinados serviços são subtributados. Não estou entrando, inclusive, nem na questão dos profissionais liberais, né, das profissões regulamentadas, que a gente pode tocar mais à frente, mas o que eu estou dizendo é, de fato, há uma assimetria da tributação e país nenhum tem essa assimetria tão grande na tributação entre mercadorias e serviços. E com isso, óbvio, a gente está prejudicando, de uma forma ou de outra, a circulação de mercadorias e a produção da indústria nacional e o consumo das famílias, né? Então, com isso, eliminando essa assimetria, a gente consegue reduzir de um lado e aumentar de outro. Claro, veja, a maior parte dos prestadores de serviço são empresas do Simples, não esqueça disso. Então, de fato, inclusive, não vai haver aumento da carga tributária para o setor de serviços de pequeno porte, tá? Deixando claro isso, serviço de pequeno porte. Claro, os prestadores de serviço de grande porte vão ter um aumento da carga tributária, em alguns casos justificada, em outros casos não justificada. Então, o Simples e o MEI, pelo menos nesse primeiro momento da reforma, aí está fora, não entraria numa exclusão. Isso, e além, assim, e lembre-se que normalmente as empresas do Simples, elas prestam serviço diretamente para as pessoas físicas, né? A quantidade de empresas do Simples que prestam serviços para as pessoas jurídicas é um número menor, digamos assim. Então, o salão de beleza, o sapateiro, eu não sei se usam mais sapateiro, mas enfim, todos esses são empresas do Simples e que vão continuar com a mesma tributação. Inclusive, há uma proposta, por conta dessa reforma tributária, de aumentar ainda mais, né? Eu acho que isso é algo perigoso, mas aumentar ainda mais a alíquota do Simples, o limite, o teto do Simples Nacional. Né? Querem dobrar para 9.600.000. E atender uma realidade econômica já diferente, né? Do crescimento econômico, né? Já prevendo. E, professor, pensando na capacidade contributiva, obviamente que hoje ela é muito ofendida frente à tributação do consumo. Se a gente vê, não há uma diferenciação como a Constituição assim coloca, né? Que quem ganha mais deve pagar mais, quem ganha menos deve ganhar menos. Dentro dessa perspectiva da reforma, há um atendimento maior do princípio da capacidade contributiva ou vai ficar na mesma, na sua visão? Não, olha só, todos vão ser tributados de maneira igual, ou seja, de um lado, a aparência é de que você vai tributar por aquilo que as pessoas consomem, o que, de uma forma ou de outra, representaria alguma espécie da capacidade contributiva. É a espécie correta da capacidade contributiva ou o viés correto da capacidade contributiva? Eu entendo que não. Eu acho que as pessoas que têm uma renda menor deveriam pagar menos uma carga tributária efetiva sobre as suas despesas, sobre a sua vivência do dia a dia. Entretanto, dentro da reforma tributária, criou-se um mecanismo que é chamado de cashback. E o que é o mecanismo de cashback? É essa devolução desses valores para essas pessoas que estão, de fato, registradas nos sistemas governamentais e que são pessoas de baixa renda. É uma forma indireta, quase, ali, daquilo que se chamava de imposto de renda negativo da Escola de Chicago. Né? Claro, isso é aplicado ao consumo, mas a ideia é você devolver para aquelas pessoas para manter uma capacidade de consumo dessas famílias. Claro, a gente vai ter um período de transição. Veja, a gente já tem um índice de bancarização das famílias enorme no Brasil. Por conta da pandemia, a gente teve um crescimento de quase 20 pontos percentuais no índice de bancarização das famílias brasileiras. O PIX é usado por mais de 80% da população. E um pedaço dessas pessoas que não querem usar é porque não querem usar ou têm receio da tecnologia ou o que quer que seja,
Mas, assim, não esqueça que as pessoas que foram beneficiadas pelo auxílio emergencial da pandemia foram obrigadas a abrir conta corrente e foram obrigadas a criar o Pix. Então, todas essas pessoas, na prática, já têm os meios para receber, digamos assim, o cashback. Pelo menos os meios técnicos e tecnológicos, né? Então, com isso, eu acho que a gente tem um espaço aí de tratar com a capacidade contributiva dentro daquela segunda perspectiva que eu mencionei, que é uma capacidade contributiva que leva em conta o custo tributário global das pessoas em relação à sua renda, porque você paga imposto de renda, você paga contribuição previdenciária, você paga de uma forma ou de outra ISS, ICMS, enfim, vai pagar IBS, CBS, né, dentro da lógica do IVA dual, mas a ideia é que você tenha uma carga tributária efetiva sobre tudo isso que vá crescendo a depender do seu nível de renda, né? E não que haja um decrescimento. E hoje o que acontece em determinados estratos é um decrescimento. Claro, a reforma tributária do consumo tem de ser acoplada e, inclusive pela reforma tributária, tem um dos artigos que diz que em até 6 meses vai ter de ser promulgada a reforma do imposto de renda e a reforma das contribuições previdenciárias, porque, para simplificar tudo isso que eu digo, e esse exemplo eu sempre dou, inclusive no Senado, você tem um terreno de 100 metros quadrados, 100 metros, 100 é o PIB brasileiro. Aí a gente tem uma casinha dentro desse terreno de 100 metros quadrados, que é uma casinha de 35 metros quadrados, que é o percentual do PIB que é de receitas tributárias. O que a gente deve fazer é alterar a configuração interna dessa casa. Nunca criar puxadinho que não vai ser extinto para aumentar. Não, a casa está com 35 metros quadrados, eu vou fazer um puxadinho aqui, criar um terracinho de 2 metros quadrados. Não. A ideia é manter a carga tributária global. Inclusive, eu falei sobre isso, Elton, na audiência pública, e fiquei muito feliz em ver que no relatório que foi aprovado, né, pelo Senado Federal, lá há uma limitação da carga tributária global da tributação do consumo frente àquela que era a carga tributária global em 2020 e 2021. Então, a gente tem aí um teto do que vai ser essa tributação do consumo frente às receitas totais tributárias. Então, pelo visto, a casinha de 35 metros quadrados, vamos trocar um pouco das paredes, mas não vamos criar os puxadinhos nela para aumentar a carga tributária global incidente sobre a sociedade. E, professor, até a gente acompanhou esse debate aí, todos os seus orientandos estavam assistindo, né? E uma coisa que me chama a atenção é que o Senado, eu pensei que ia limitar as exceções, né? E, na verdade, foi o contrário, aumentou. Colocamos um teto, mas a conta às vezes não fecha, né? Muitas vezes, quanto mais exceções se cria, a alíquota tende a ser maior, porque você isenta de um lado, você tem que cobrar do outro. Isso é matemática, né? Então, esse vai ser o grande desafio agora para a Câmara, né? Colocando esse teto, mas as exceções vão ter que ser revisadas, senão uma hora vai estourar bomba, né? Não, sem dúvida. Eu acho que assim, houve um aumento das exceções, algumas justificadas, outras me parecem que injustificadas. Se a gente pega, por exemplo, parques de diversões, bares, restaurantes, tal, esse setor, eu não sei se é um setor que, enfim, deveria necessariamente ter sido privilegiado, vez que tem o PERSE agora, que vem beneficiando o setor no momento pós-pandemia. A gente teve uma mudança aí, e me parece que é uma mudança necessária na tributação da sociedade, das profissões regulamentadas. E, assim, eu não estou aqui querendo defender a classe dos advogados, a classe dos contadores, ambas das quais eu faço parte, ou mesmo a categoria dos médicos, ou economistas, arquitetos, enfim, outras categorias. Mas o que ocorre a gente tem uma carga tributária efetiva sobre essas empresas hoje, aquelas, obviamente, que não estão submetidas ao Simples, que é uma carga tributária bastante diferente, né, daquela que
que é a carga tributária do setor de serviços de forma geral, mas por que essa carga tributária efetiva ela é mais baixa? Tem uma razão de ser. Porque qual é o insumo? Você não tem insumo. Vai deduzir o quê? Então, vai deduzir o quê? Você não vai deduzir. Agora, eu não tem nem mais como dizer, vou deduzir o papel que eu uso para imprimir as coisas, porque tudo é processo eletrônico, né? Tudo é digital. Então, assim, você vai deduzir o quê? A internet que você paga? Porque, basicamente, um escritório é uma casca com uma biblioteca que provavelmente é uma biblioteca digital, com computadores e certificados digitais. Funcionários não são incluídos na possibilidade de dedutibilidade, o que é, de fato, um problema. Então, você não tem algo a deduzir dessas profissões regulamentadas. Então, a gente precisa entender qual caminho a gente vai fazer para resolver esse problema. A solução que foi dada foi uma alíquota de 30% menor, né? O que me parece algo razoável, mas mesmo assim, se a gente for fazer uma conta de padaria, digamos assim, essa conta de padaria olha, a gente tem uma carga tributária do ISS de 5%, que para as profissões regulamentadas não é de 5%, porque normalmente você tem uma alíquota fixa, e você tem um PIS/COFINS, que é o PIS/COFINS cumulativo, porque empresas de prestação de serviços pessoais, eu pelo menos assim direi que 90 e muitos por cento ou estão no Simples, 90% estão no Simples. Isso eu lhe digo com certeza, porque quando foi fazer a lei do Simples Nacional para a advocacia, esse dado foi encontrado, eu fazia parte, eu era o secretário da Comissão Nacional de Direito Tributário, e esse dado foi estudado. Acho que 92% dos escritórios de advocacia estavam no limite do Simples e não tinham funcionário. Não tinham nem secretário. Era uma associação de pessoas ali que tinham um faturamento abaixo dos 4 milhões e 800 mil reais. Em cima desses 8%, que sobrariam, digamos assim, dentro dessa perspectiva, que foram os que não entrariam no Simples, apenas menos de 1% estavam no lucro real. Ou seja, os que estão no lucro real têm o PIS e a COFINS não cumulativo de 9,25% somados. O resto está no PIS/COFINS cumulativo de 3,65%. Então, na prática, a carga tributária efetiva sobre esses serviços, hoje, deve girar em torno de 4% a 4,5%, a depender do nível de receitas e o valor unitário por associado dessas sociedades profissionais. E aí, você não poderia, de uma hora para outra, passar simplesmente para, vamos dizer, 25%, 26%, que é o que se está falando hoje. Então, as profissões regulamentadas, historicamente, tinham esse tratamento privilegiado justamente por não terem insumos, e algumas têm funções sociais relevantíssimas, como a advocacia, que é justamente a garantidora, né, faz parte da administração da justiça. E, de outro lado, a gente precisa encontrar um caminho para aumentar a carga tributária. Eu acho que todos estão de acordo de que os serviços vão ter a carga tributária aumentada. Isso é um fato, né, professor? Vai aumentar de qualquer forma. Eu acho que mesmo de um lado, como eu disse, se vai diminuir mercadoria, tem que aumentar do outro lado. Isso não tem o que fazer. É fato. E, professor, essa criação que foi na Câmara do chamado Conselho Federativo, hoje mudaram, o Senado mudou, Comitê Gestor. Ele retira a autonomia dos estados e municípios, porque se a gente for ler a versão original, esse Conselho Federativo ele poderia editar normas, arrecadar, fiscalizar, era um superpoder, quase um quarto poder. Agora deu uma amenizada no Senado. O que vai sair, professor, aí? Será que a autonomia dos municípios e estados estão ameaçadas? Elton, eu diria o seguinte, e digo isso com muita tranquilidade. Que autonomia real é essa que tem os municípios? Restrita, em né? Em que mais de 5 mil municípios não arrecadam ISS. Que menos de 60 municípios têm autonomia financeira pura, sem depender de repasse. Então,
assim, eu acho que é um discurso problemático, assim, porque ele induz a você entender que as exceções que representam aí praticamente 1% dos municípios, são a regra, né? Porque se tem 5.700 municípios e aproximadamente 60 municípios têm receitas reais e não vivem em déficit, 1% dos municípios é que de fato tem uma competência tributária, exercem essa competência tributária. E vejam, esses municípios que têm essas receitas tributárias reais, muitas vezes essas receitas são em detrimento dos municípios pequenos, né? Por quê? Porque como a tributação se dá no local do prestador e não do tomador do serviço, o serviço de cartão de crédito, você está aí hoje em Apucarana. Moarama. O Moarama, desculpa. Moarama. O Moarama. Acaba com Rama, né? Pertinho. Então, o serviço que é prestado aí de cartão de crédito, a maquininha de cartão de crédito, onde é cobrado? Provavelmente é em Barueri. Não é aí. O seguro do seu carro é tributado onde? Provavelmente em São Paulo, em Barueri, ou em Santana do Parnaíba. Então, assim, há uma assimetria nas receitas tributárias, principalmente com o conjunto dos grandes municípios. Não é à toa, né? E eu falo isso com muita tranquilidade, porque o Alberto e o Ricardo são grandes amigos, mas as propostas de reforma que são defendidas pela Abrasf representam aí os 30 maiores municípios brasileiros, que de fato são os que detêm. Daqueles 60 que têm receita tributária real, são 30 que têm receita tributária que faz frente a todas as suas despesas, né? Então, se há um tratamento assimétrico por parte da federação no ICMS, dando um pedaço da torta para o Estado produtor e um pedaço ligeiramente maior para o Estado consumidor, nos serviços, de fato, isso não acontece. Os municípios dos grandes prestadores de serviços continuam aí com suas bases cheias, enquanto os outros municípios vivem aí com o Pires literalmente na mão pedindo recursos. E muitas respostas, né, professor, a gente vai depender da lei complementar, né, que aparece lá várias vezes, nos termos da lei complementar, nos termos, ou poderá, na lei complementar. Uma coisa que não paro de me perguntar, principalmente procuradores estaduais e municipais e auditores. Eu vou perder minha função, minha prerrogativa? Eu acredito pessoalmente que não, porque de alguma forma vai ter que ter essa força de trabalho para arrecadar e fiscalizar, né? Mas há algum comentário, já, professor, uma antecipação, se vai funcionar igual o Simples Nacional, que é unificada a cobrança, mas a fiscalização é descentralizada? Ou tem alguma outra ideia? Eu diria o seguinte, se você olhar inclusive, diga-se de passagem, foi um dos tópicos que eu toquei na audiência pública do Senado, foi justamente o quê? Olha, a gente precisa ter uma fiscalização conjunta ou mesmo por delegação, porque a Receita Federal não tem condições, vamos ser bem claros, a Receita Federal não tem condições de fazer fiscalização no território nacional. Não tem fiscalização efetiva. Então, ela depende dessa capilarização que só existe com os estados e municípios. Então, vai se criar, e na própria nova versão, né, aquela que foi aprovada no Senado, já fala que unificação de fiscalização, unificação do processo administrativo tributário e procedimento administrativo tributários, eles podem acontecer dentro dos termos da lei complementar e vão acontecer. Porque é impossível que a Receita Federal consiga, por exemplo, ir para o município de Cabrobó, fiscalizar lá se o cara está prestando serviço. Não está prestando serviço. Ele precisa dessa lunga manos. E o comitê, agora comitê gestor, ele vai ter justamente essa visão de conjunto, que me parece uma visão de conjunto importante e com os braços para resolver esses problemas. Porque, na prática, hoje, a Receita Federal não tem essa capilaridade e essa capacidade de ação lá na ponta. Eu diria, só para deixar claro, que o modelo do Simples Nacional
É um modelo que inspira um pouco toda essa ideia, né? Tanto que o nome Comitê Gestor talvez seja justamente uma decorrência do Comitê Gestor do Simples Nacional, mas o que eu diria na prática é que a gente precisa ter uma visão ligeiramente diferente, porque no Simples Nacional, o que acontece, você sabe disso melhor do que eu, é que o ente credenciador na ponta final, ou descredenciador, é que acaba assumindo uma determinada competência para isso. Então, existe um pouco de uma competência concorrente da União, dos Estados e dos municípios, e eu acho que essa solução, eu acho que é uma solução de coordenação, não de uma competência concorrente. Diga-se passagem, um relatório do TCU sobre a matéria, e que foi apresentado, curiosamente, no mesmo dia que eu fui lá falar na comissão, saiu o relatório do TCU. E o relatório do TCU ainda era mais agressivo dentro dessa ideia, porque ele falava o seguinte, que veja, é uma coisa até curiosa. Ele dizia, não, quem fiscalizar primeiro ganha a competência plena. Que nem no Simples Nacional é assim. Então, essa é uma ideia meio problemática. Aí você vai virar vai virar algo o faroeste, né? Ou seja, quem atirar primeiro tem direito a fiscalizar, e não é isso que se quer. O que se quer, de fato, é uma cooperação e uma coordenação entre as administrações tributárias. O que vai acontecer nos termos da lei complementar, até mesmo porque os convênios precisam ser firmados, etc. Mas eu acho que a solução por lei complementar é uma boa solução. Eu gostaria que estivesse na Constituição, sim, foi essa a minha proposta, mas essa proposta de ser regulada por lei complementar me satisfaz dentro dessa perspectiva. E até para complementar, né, professor, no nosso livro a gente trabalhou duas premissas que eu entendo que seria essa forma que o professor falou de capacidade tributária, não seria nem competência, capacidade tributária compartilhada, que seria a Lei Complementar 199, né, que prevê a unificação de banco de dados, de informações, que a gente trabalhou por causa da LGPD, e a nota fiscal de padrão nacional, que está aí, né, já obrigatório para o MEI, então já é uma tendência o quê? De uniformização de uma nota fiscal e de padrões de fiscalização de âmbito nacional. Então, talvez seja um indício para o que vai acontecer com a reforma tributária, com o IBS, né? E veja bem, isso vai ser potencializado bastante, porque inclusive o API já falou sobre isso, né? Que é o secretário especial da reforma tributária do Ministério da Economia, e o API já disse que, inclusive, há a possibilidade de ter aquilo que se chama de split payment, né? A gente tem o PIX, Elton. Então, assim, você vai fazer um pagamento de 100, mas você já sabe que a carga tributária é X. Então, o sistema automaticamente já desvia um pedaço do seu PIX e joga direto lá na conta do fisco. E se for fazer qualquer espécie de compensação, essa compensação é automática e o dinheiro já está disponível ali para esses sujeitos. Tanto é assim que, a despeito do receio de algumas pessoas, não vai haver ali um achatamento nos serviços do setor de serviços, nos serviços prestados a pessoas jurídicas, né? A gente precisa ter uma confiança de que o sistema vai funcionar. Eu acho que a gente precisa ter um mínimo de otimismo dentro dessa perspectiva. Então, se você presta um serviço para a pessoa jurídica automaticamente vai se creditar. Então, se ela está desembolsando 100 para lhe pagar hoje, embutido 5% do ISS, é irrelevante para ela pagar 110 se esses 10 já vão estar disponíveis ali, ou 20 já vão estar disponíveis automaticamente para ela dentro desse contexto. O que vai haver é uma recalibração, sem dúvida nenhuma, de todo o sistema. Todo mundo vai ter de se recalibrar e vai ter de entender essa nova realidade. Agora, dizer que o sistema vai acabar ou que vai haver um achatamento aí dos prestadores de serviço que estão ou no lucro presumido ou no lucro real, com esse aumento, e que prestam para pessoas jurídicas, eu acho que isso é torcer assim, para que, de fato, as empresas não entendam como essa sistemática vai funcionar. Perfeito, professor. Conversa muito boa, com certeza a gente teria aí mais que 2, 3 dias para a gente debater tanta coisa, tantos pontos interessantes aí da reforma tributária, mas infelizmente a gente tem a limitação temporal, né, do nosso programa. Agradecemos sua presença, professor. Se quiser dar as considerações finais, se despedir do nosso público, fica à vontade, professor. Bem, então eu só agradeço, Elton, por toda a atenção de você, de todos aqueles que escutam o podcast Gestão Pública 4.0.
que nos veem e nos escutam, né? Porque isso vai estar em todas as plataformas aí possíveis para que as pessoas nos escutem, e de fato tenham otimismo, o sistema tributário tende de fato a melhorar, isso não vai acabar com o trabalho de ninguém, nem dos advogados, nem dos procuradores municipais, estaduais, federais, nem com os auditores municipais, estaduais e federais, porque eu acho que a gente tem trabalho aí para mais de uma geração, lembrando que o período de transição da reforma tributária são 10 anos. O período financeiro são 50 anos, ou seja, se brincar, os netos da gente, ou os bisnetos, né, você que é papai jovem, os bisnetos da gente ainda vão ter trabalho para ver aí como é que esses fundos vão ser aplicados daqui a 50 anos. Então, obrigado a todos e todas, e espero aí que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo. Obrigado, professor. E já convidando todos os seguidores e internautas que ano que vem, início do ano, a gente vai fazer o lançamento oficial do nosso livro, né, Os Impactos da LGPD na Administração Tributária. Possivelmente podemos fazer até virtualmente, né, professor? Fazer aí um programa especial para falar do livro, falar do tema e também, eventualmente, um lançamento físico. Todos serão convidados aí pelas redes sociais e a gente vai avisá-los. Vários lançamentos físicos, Elton. Tem de ter no Paraná, em São Paulo, em Brasília, em todos os lugares aí que a Nosso gente vai rodar público no próximo ano. tá espalhado, né, professor? Então, agradeço a todos vocês também que nos acompanharam até agora. Não esqueçam lá de curtir o vídeo, compartilhe com os amigos e se inscrevam no canal, que aqui vai ter vários debates. É o nosso último vídeo do ano, né, o último episódio. O ano que vem o programa vem remodelado, mas na época certa lá a gente vai comunicar essas novidades. De pronto, então, como é o último vídeo, um Feliz Natal para todos vocês, um ótimo Ano Novo, um ótimo 2024 e fiquem todos bem e nos encontramos no ano que vem. Um grande abraço a todos. Boas festas a todos e todos. Tchau, tchau, pessoal.